Sexta-feira, tudo certo na Bahia, depois do triunfo do Bahia. Tô inclusive aqui de branco, sexta-feira de branco, porque Oxalá é meu orixá, inclusive. Tem até aqui tatuagenzinha disso. Já comecei o vídeo de uma forma que não tinha nada a ver. Mas, meus clarificados e clarificadas, claramente tricolor no ar para falar desse triunfo do Bahia na Libertadores. Uma semana espetacular. Que sexta-feira maravilhosa, né? Tivemos primeiro o triunfo sobre o Ceará no Campeonato Brasileiro, que deu um respiro bom. Agora, na Libertadores. Então, é importante vir aqui para falar com vocês. Eu gosto até de produzir um pouco mais esses vídeos, de trazer mais informação, números e etc. Conseguir produzir um pouco mais de conteúdo no sentido do que foi a partida, né? De conclusões. Mas a semana tá bem pesada de trabalho por aqui. Essa reta final de campeonato de futebol europeu é bem apertado, ainda mais com o PSG, obviamente, brigando forte na Liga dos Campeões. Tem Champions feminina no final de semana, vou para Lyon, inclusive. Então, não consegui fazer uma produção tão grande do vídeo, mas achei importante vir aqui conversar com vocês. É um momento também de ter essa troca, né, de energia com torcedores do Bahia. Então, conto com vocês no vídeo, neste claramente tricolor dessa sexta-feira. Vou pedir para vocês conferirem se vocês estão inscritos no canal. A gente tem a meta de chegar até 50 mil inscritos até a final da Liga dos Campeões, que acontece no dia 31 de maio, então conto com vocês. E temos também, claro, o like, que não custa nada, me ajuda, e comentários aqui que eu tô, na medida do possível, eu tô sempre lendo e comentando com vocês. Tem vídeo, inclusive, gente, de ontem, o Tudo às Claras. Ele não é um conteúdo em que eu uso a camisa do Bahia e falo só sobre o Bahia, mas tem meia hora só respondendo perguntas sobre o Bahia. Então, corre lá, se você ainda não viu, ele não tá velho, porque eu não falo, não é um pré-jogo sobre a partida da Libertadores. Então, a gente fala de elenco do Bahia, a gente fala de Cauli, a gente fala dos goleiros, a gente fala do trabalho do Rogério Ceni, de velocidade do projeto. Então, vou deixar nos comentários o link para vocês que ainda não assistiram irem lá deixar essa moral. Tem mais de uma hora de vídeo respondendo perguntas e pelo menos meia hora só sobre o Bahia. Vamos lá! Triunfo do Bahia, 1-0 na Fonte Nova. Queria muito ter estado lá, inclusive só li e escutei e vi declarações, né, depoimentos de que foi uma noite linda de torcida, de felicidade, né, dos torcedores do Bahia. Queria muito estar lá e que, se você esteve, espero que você tenha curtido muito. Acho que o primeiro momento desse Bahia, desse triunfo, do time estar na liderança do grupo da morte da Libertadores, é aproveitar o momento, sabe, gente? A gente fala tanto dessa retomada de autoestima, desse resgate de autoestima do Bahia, dessa mudança de prateleira, ainda que ela seja mais demorada do que a gente gostaria, ainda que não venha nos primeiros, sei lá, 3, 4 anos, um título brasileiro, um título de Copa do Brasil, Libertadores, eu acho que o processo é ainda mais longo, mas ainda assim, é um momento também da gente respirar e curtir um pouquinho, né? Antes, os triunfos do Bahia eram triunfos de alívio. Agora, eles são triunfos de esperança. E eu acho que isso muda tanto, eu acho tão importante a gente curtir esses momentos. Eu confesso para vocês, e quem me acompanha um pouquinho mais perto, até nas redes sociais, sabe disso. Não tem sido um 2025 pessoalmente fácil para mim. E o Bahia tem me dado tantos momentos, sabe, de felicidade, mesmo sendo um Bahia que não é perfeito, que teve derrotas e que teve um ou outro jogo, especialmente aqui estou falando do jogo contra o Cruzeiro, que decepcionou na atitude, decepcionou, mas gente, ó, vira a página e segue, aprende com o que teve ali naquela página e segue em frente. O Bahia mostrou muita maturidade no jogo contra o Nacional. Acho que o Bahia tem mostrado muita maturidade, especialmente na Libertadores. É uma campanha muito consistente, né? A gente analisava aqui, não foi uma análise só minha, de que este grupo é um grupo bastante equilibrado e que não me surpreenderia, por exemplo, o Bahia liderando esse grupo, e claro, a gente ainda precisa ver a reta final do grupo, mas também não me surpreenderia o Bahia ficando fora de umas oitavas de final, porque é um jogo, é um grupo muito equilibrado.
E o Bahia tá fazendo a sua parte, especialmente naquela primeira metade que a gente falava que era tão decisiva, com os jogos em casa e com o Bahia podendo já encaminhar uma classificação para as oitavas de final antes das duas últimas rodadas, que são as duas últimas rodadas de Libertadores mais complicadas e, obviamente, com uma temporada ainda mais adiantada, né? Então, é muito importante esse triunfo do Bahia e pela campanha que tem mostrado eu ia falar na Liga dos Campeões, na Libertadores, pela maturidade, pelo planejamento que tem feito na Libertadores, ainda que não nada é perfeito, dá a entender e dá expectativa pra gente de que o Bahia está, sim, num caminho para classificar para as oitavas de final. Já tem 7 pontos, né? O Internacional tem 5, Atlético Nacional tem 3 e o Nacional tem 1. E na teoria, o Bahia precisaria de 3 pontos nos últimos 3 jogos. Então, bastaria talvez só um triunfo nesses 3 jogos, ou 3 empates também é dose, né? Mas um empate e um triunfo, enfim, pode até perder num desses jogos, o que eu acho que vai acontecer, tá? Tem jogos complicados fora de casa, tem o Internacional, que é uma equipe que, ainda que não tenha arrancado na Libertadores, é uma equipe que, para mim, em 2025, é uma das melhores do futebol brasileiro. Então, ainda pode derrapar, né? Mas o início de campanha é muito bom e era o que a gente esperava no sentido positivo, né? Se o Bahia iria classificar, na minha opinião, quando a gente fazia essa análise, quando saiu o sorteio, é que o que seria decisivo seria justamente essas primeiras partidas e o Bahia está confirmando o lado positivo, o copo mais cheio nesse momento. Então, a gente vai torcer, obviamente, que as coisas continuem assim, que não seja no sufoco, mas eu diria que as coisas vão para um caminho interessante. Foi um bom jogo. O Bahia, o jogo começou aqui às 2 horas da manhã. Eu consegui assistir o primeiro tempo com um pouco mais de atenção. No segundo tempo, eu não vou mentir para vocês que teve alguns momentos em que eu cochilei. O gol do William José, que já sai no segundo tempo, por acaso, eu estava acordada no momento do gol do William José. Mas, por exemplo, eu descobri que eu perdi um gol anulado do Nacional. Não vi ao vivo, né? Depois, obviamente, eu assisti, concordo que foi bem anulado. Teve a falta ali, tem a carga no Santos Mingo, mas cochilei em alguns momentos, então por isso que eu não vou avaliar tanto assim a partida. Mas foi um bom jogo de futebol e o que eu acho que é interessante é que o Bahia, ele foi testado na partida, né? Se a gente pega as estatísticas, tiveram alguns momentos também, especialmente no segundo tempo, até de um início ali de pressão do Atlético Nacional. Então, eu acho que eu falei Nacional, inclusive, em alguns momentos, e é o Atlético Nacional, enfim. Eu já avisei para vocês que eu ia trocar com alguma frequência essas duas equipes, o nome, no caso, né? E o Bahia foi testado, e é importante que o Bahia seja testado, né? A defesa funcionou. O David Duarte fez uma grande partida, o Ramos Mingo também. A gente já sabia mais da consistência que o Ramos Mingo tem mostrado durante toda a temporada, mas é importante que o David Duarte também esteja num grande momento, obviamente por conta das lesões. Então foi um jogo em que o Bahia foi testado. Eu, inclusive, eu vi o gol do William José, perdi o gol anulado do Atlético Nacional, porque foi em algum momento dos meus cochilos. Então, o Bahia foi testado, né? E eu acho que é importante isso ser falado. Nossa, foi o melhor jogo do Bahia no mundo e fez uma goleada. Não, mas assim, teve gosto de goleada, porque é um 1-0 que dá um resultado muito importante. Assim como 1-0 contra o Ceará, tá? Hoje também foi um 1-0 magro, mas assim, a sensação é de um resultado, um placar que significa muito mais do que apenas um 1-0. Foi uma partida muito madura do Bahia. O Bahia tem, nesta Libertadores, uma campanha muito madura, de muito planejamento. Significa que vai continuar assim? Não, porque equipes oscilam. Significa que pode ser um campeonato brasileiro maravilhoso? Também não, porque tem mostrado dificuldade em utilizar o elenco, lesões, algumas decisões que colocam o elenco em mais risco, né, no sentido dos jogadores que você tem que utilizar e etc. Mas, para mim, o caminho
é esse a estrada parece bem pavimentada, ainda que possam acontecer oscilações e que não venha uma temporada de grandes títulos, porque é um processo. Pra gente falar um pouquinho do William José, porque obviamente fez o gol, foi decisivo e tem sido muito tema, né, nessa semana. Ele teve apenas uma chance, né, um jogador que tem uma qualidade de finalização muito importante para esse Bahia. Eu entendo que esse Bahia ainda pode evoluir na forma de jogar, no esquema de jogar, quando o William José está em campo, porque o titular é o Lúcio Rodrigues, né? E que, gente, passa por uma fase ruim, mas acontece, é isso mesmo, é seguir dando confiança e esperar que a fase ruim passa. É muito jovem, tem muito a amadurecer e para mim faz parte do processo essa fase ruim. É tranquilidade para deixar a fase passar. Mas quando o Bahia joga com ele, que normalmente é o titular, o Bahia faz, na teoria, o seu plano A. Um jogador de muito mais movimentação, um jogador muito mais leve, de características bem diferentes do William José. O William José acaba sendo um plano B. E a minha sensação é que o plano B ainda não está azeitado, sabe? O Bahia ainda não joga... E aí eu acho que tem uma responsabilidade do Rogério Ceni de fazer esse treinamento, mas também uma responsabilidade dos jogadores de fazerem isso em campo, né? E eu confesso que eu não sei onde está a maior responsabilidade disso ainda não acontecer. Se é o Rogério que ainda não, e comissão técnica que tem treinado tanto esse plano B, né? Feito adaptações da forma como o Bahia joga para esse plano B, ou ainda é apenas uma questão de evolução no time, que tá jogando quase sempre de uma forma, e aí quando o William José entra, precisa modificar isso e ainda não consegue fazer isso de forma tão clara. Mas colocando aqui, eu sempre gosto de fazer o desafio, né? O que o Bahia pode melhorar, ainda que tenha sido um grandíssimo triunfo. Outra coisa só sobre o William José. Tem me incomodado um pouquinho, e aí repito, aqui é catando coisas pra gente olhar pra frente e ter evolução, né? E ter melhoria. O Rogério falou de novo na coletiva que precisa estar atento, não sei se foi exatamente essas palavras, mas acho que foi isso, de estar atento com a forma física, né? Com o condicionamento físico do William José. E me incomoda um pouco que a gente esteja no dia 25 de abril e isso ainda seja uma questão, tá? O William José se apresentou ao Bahia em janeiro, lá em Girona. Tem, 4 meses. Acho que o condicionamento físico já deveria estar 100%. Que ele seja uma opção de plano B, de forma de jogar, é um centroavante mais clássico, que não é a peça perfeita para o plano A do Bahia, tá tudo certo. Mas ele já deveria estar fisicamente 100%, tá? Enfim, tem incomodado um pouquinho aí, mas vamos ver. Vamos ver o que acontece nisso aí. Seguinte, gente, o Bahia agora enfrenta o Palmeiras no final de semana. Eu espero competitividade, eu espero que o Bahia tenha atitude em campo, ainda que seja uma derrota. Para mim, Palmeiras e Flamengo são as duas melhores equipes do futebol brasileiro, tem elenco para isso. São jogos que talvez esteja na conta aí uma derrota, mas o Bahia não pode entrar com a mesma atitude, com a mesma displicência que foi como contra o Cruzeiro. Então, espero competitividade, não vou fazer aqui previsões, se for um grande jogo, acho que o Bahia pode surpreender, entre aspas, o Palmeiras, mas talvez esteja na conta aí um jogo sem exatamente os 3 pontos. Mas eu espero uma atitude diferente do que contra o Cruzeiro. O Bahia mostra uma faceta mais consistente na Libertadores do que no Campeonato Brasileiro. Então vamos ver se essa faceta Libertadores aparece também um pouquinho no Brasileiro com mais consistência para o Bahia seguir bem na temporada. É isso, gente. Não sai do vídeo sem deixar o like por aqui. Super me ajuda. Comentários, estou sempre lendo. Confere se está inscrito no canal. Semana que vem tem Liga dos Campeões masculina. No final de semana estarei na Champions feminina. Então, muito conteúdo aqui para vocês. E o Claramente Tricolor volta assim que possível. Tchau, gente. Bom fim de semana com o triunfo do Bahia numa sexta-feira. Coisa linda. E até o próximo vídeo.